Olá, este é o programa A Igreja em Movimento. Eu sou o pastor Ayrton Schroeder, vice-presidente de Ação Social, e no programa de hoje eu quero concluir a abordagem do planejamento da IELB na área da ação social, proposta para ser desenvolvida em toda a igreja dos anos 2023 a 26. Nesse período, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil tem como lema Vivendo em Cristo. E seus alvos gerais são viver e proclamar Cristo para todos, acolher, integrar e edificar toda a família da fé e fortalecer nossa identidade luterana na família e na sociedade. Para a ação social, nós estamos propondo 4 objetivos. O primeiro, estimular um estilo de vida cristão voltado ao acolhimento e à dignidade da vida humana. O segundo, favorecer a atuação da congregação como instrumento de Deus na transformação de vidas. O terceiro, desenvolver e qualificar a participação cristã na esfera pública. E o quarto, fortalecer o testemunho cristão luterano por meio de ações para a salvação de pessoas. E é este último que nós temos agora como tema deste programa: fortalecer o testemunho cristão luterano por meio de ações para a salvação de pessoas. Como assim ação social como testemunho? Algumas coisas são importantes compreender quando nós falamos da ação social. A ação social, ela não é uma opção ou algo que eu posso fazer ou deixar de fazer e não fará diferença. Entendemos que a missão de Deus, ela desafia a igreja ao testemunho e à ação. A missão de Deus é executada pela igreja testemunhando e agindo. E além disso, quando o ato divino de nos tornar justos, de nos chamar à fé, ele ocorre uma dinâmica espiritual na nossa vida. Cristo nos atrai a Ele por meio da palavra, nos acolhe por meio do batismo, mas não nos permite estar com Ele em estado de contemplação. Quando estou com Jesus, Ele aponta, diz: agora olhe ao redor, olhe para toda a criação, olhe para o teu próximo, e o teu servir a mim se dará nestes lugares. O culto, ele é um lugar onde nós adoramos e nós somos servidos por Deus, para então estarmos preenchidos da graça para ir e servir o próximo. Então, o testemunho, o deixar Jesus visível naquilo que nós fazemos em favor do próximo, é sim um desafio e é sim um jeito de ser igreja. Quando Jesus no Sermão da Montanha fala, vocês são sal, ele não está dizendo vocês são um alimento, mas vocês são um tempero. Vocês são instrumentos para que haja sabor na vida das pessoas. Vocês são instrumento para evitar que as pessoas, e desculpe o termo, apodreçam na sua vida de pecado longe de Deus. Ele está dizendo: convivam.
estejam junto com as pessoas, lhes dando oportunidade de dar sentido à vida. E nós sabemos que o sentido vem do próprio Deus na criação, e Ele preserva e Ele restaura a criação em Jesus Cristo. Quando diz vocês são luz, Ele está dizendo, olha, vocês são referência, vocês estão fora, mas vocês são visíveis e vocês iluminam para que outros vejam o caminho a seguir. E tudo isso é resumido no versículo 26. Aliás, versículo 16. Deixa eu refazer isso. E tudo isto é resumido no versículo 16, quando diz: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Quer dizer, sejam luz, sejam sal, para que vejam o que vocês fazem e glorifiquem o Pai. Para que o Pai seja glorificado, ele precisa estar visível nas ações sociais que nós fazemos. Ou seja, Jesus precisa estar presente no que nós fazemos. Ele precisa ser evidenciado. Ou seja, quando nós fazemos, não fazemos como qualquer um. Nós fazemos movidos pela fé, pela presença do Espírito Santo, por uma ação de Deus, e nós agimos, às vezes, como presença de Deus na vida do outro. E por vezes somos desafiados por Deus para sermos amor de Deus na vida do outro. O Departamento de Ação Social, então, estabeleceu algumas estratégias que consideramos próprias. Oportunizar o encontro da sociedade com a igreja e com a Bíblia. Quando a igreja atua, Jesus precisa estar visível. E Jesus se revela na Escritura Sagrada. E se ele se revela na Escritura Sagrada, ela precisa estar guiando as nossas ações. E quando nós temos o privilégio de alcançar pessoas com coisas que elas sabem que precisam, por exemplo, alimento, vestuário, medicamento, uma consulta, um curso, são coisas que as pessoas comuns percebem que precisam. E nós alcançamos isto, ao mesmo tempo nós precisamos lhes dar oportunidade e alcançar o que elas ainda não sabem que também lhes falta: a palavra que salva. Então, quando a ação social da igreja ela é pautada no que eu sou por causa da ação de Cristo, ela leva Cristo junto. Quando a ação social é pautada pela necessidade do outro, facilmente ela se torna um trabalho vazio para suprir uma necessidade, independente de quem vai supri-la. A ação social cristã, ela é Jesus atuando. E ela é o cristão atuando porque Jesus o transformou em seu filho, em instrumento. A segunda estratégia é organizar as atividades da igreja com vistas à participação de membros e pessoas da comunidade em comunhão com a palavra. Toda a programação da igreja ela precisa estar voltada a pessoas, não só a membros. A congregação ela não deve ficar surpresa: o que eu faço agora? Esse culto aqui foi preparado, ou esse estudo bíblico foi preparado para não ter visitantes. Não, a igreja é um espaço que está acessível e sua programação é voltada a pessoas. Equipar os que são membros para serem instrumentos lá fora,
onde ainda existem pessoas que não fazem parte do povo de Deus. A igreja, ela também quer, no fortalecer o testemunho cristão luterano por meio de ações para a salvação de pessoas, ela quer incentivar pessoas, famílias e congregações a participar de projetos sociais e missionários, em nível local, distrital, nacional, e aqui deveríamos ter posto também internacional. Como igreja, nós queremos participar, sim, de construção de oportunidades de vida digna para as pessoas. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e por isso, só por isso, ele já merece toda a atenção da igreja. Se esse ser humano não aprendeu a trabalhar ou não gosta de trabalhar, este aspecto nós precisamos trabalhar com outra metodologia, ensinando, estabelecendo metas e, inclusive, cobrando resultados. Mas pelo fato dele ser humano, criatura de Deus, ele merece o respeito da igreja e um olhar para que a vida dele possa ser uma vida mais tranquila. Quando falo nível local, nível distrital, nacional e incluo internacional, estou dizendo que a igreja ela não se basta em si mesmo na congregação. Quando eu participo de uma congregação, eu participo de um conjunto, de um corpo que está presente no mundo inteiro. Quando nós nos organizamos como igreja, é exatamente porque nós reconhecemos que individualmente nós não conseguimos atender alguns dos desafios que Deus nos concede para a proclamação da verdade que salva. Ninguém de nós consegue ir ao mundo inteiro. Então nós nos organizamos localmente da melhor forma, da forma mais abrangente, dando conta do trabalho onde estamos. Nos organizamos em paróquia, em distrito, para que juntos pensemos, planejemos e estejamos realmente atuantes neste espaço. E nos tornamos um sínodo nacional, uma igreja que caminha junto e estabelece alvos junto e que tem propósito de, junto, plantar igrejas em lugares onde ainda não há igreja e, junto, formar os pastores que precisamos para atender lá a cada local onde nós temos uma congregação e uma paróquia. E nessa forma de nos organizar como igreja, nós assumimos os custos junto e de cada localidade contribuímos para o sínodo para que este trabalho seja realizado, especialmente plantar igrejas em lugares onde ainda não há recursos para autossustento e sustentar a formação teológica para que tenhamos sempre pastores disponíveis. E do ponto de vista internacional, nós temos duas coisas importantes. Uma é que nós participamos do Concílio Luterano Mundial, onde congrega as igrejas luteranas confessionais que juntas olham para os desafios e olham para o mundo e se dão as mãos para a atuação. A IELB participa do ILC, International Lutheran Council, e
Participa também em parcerias com igrejas membro do IOC. E envia pastores para outros países, com o propósito de fortalecer-lhes em sua atuação eclesial, que envolve a missão evangelizadora e também transformadora da realidade social das pessoas. A IELB, junto com outras parcerias, atua de uma forma focada em Moçambique e Angola. E lá, ao pregar o Evangelho e ao conviver com essas pessoas e ao auxiliar na formação teológica, a vida social das pessoas libertas das suas crendices muda significativamente também no aspecto econômico e de visão de vida. Muito poderia se falar sobre essa estratégia de participar. Para que isso seja possível, nós colocamos a estratégia número 4, disponibilizar material para auxílio nas reflexões sobre a importância da ação social no testemunho cristão. Eu volto a mostrar novamente o livro, A Igreja em Movimento. Mas existem outros livros, artigos e textos que podem ser lidos como apoio para se compreender melhor como testemunhar por meio das atitudes que reconstroem a vida das pessoas. A quinta estratégia é estimular o voluntariado junto a organizações sociais ligadas ou não à igreja, com vistas ao testemunho cristão. Voluntariado é algo fantástico. Você põe seus dons, o seu conhecimento, a sua profissão e o seu tempo a serviço de uma causa. E você escolhe essa causa. E lá você se envolve, você vive, você age e de uma forma muito especial você troca experiências. Porque as pessoas que vivem em situação de exclusão têm suas experiências de vida. E elas sabem coisas que eu não sei no ambiente onde eu vivo. Por isso, o voluntariado é quando eu me disponibilizo a uma atuação relevante, significativa, comprometida, sem busca de retorno econômico para mim. Mas que o meu trabalho possa gerar um crescimento econômico de vida social e de conhecimento e oportunidades daqueles com quem me relaciono, a quem dedico o meu trabalho voluntário. Jovens, este é um espaço estratégico para vocês. Mostrem ao mundo o sentido da fé, atuando em favor de pessoas, no desenvolvimento dos trabalhos sociais da igreja local. Tenham vossos projetos enquanto jovens, aliás, como Liga de Leigos, como Liga de Servas, os universitários, a escola bíblica, tenham as vossas metas, os vossos alvos, os vossos projetos de atuação. Mas deem o crédito de tudo isso à igreja local. É a igreja de Jesus Cristo atuando e fazendo diferença na vida das pessoas. A última estratégia que nós elencamos para este planejamento e para este quarto objetivo, fortalecer o testemunho cristão luterano por meio de ações para a salvação de pessoas, está escrito desta forma: fortalecer o entendimento que a ação social procede como extensão do culto e da Santa Ceia, que leva à ardente caridade. Aqui nós podemos
falar um pouco mais. O culto é o lugar onde Deus nos serve. Aqueles que entendem a língua alemã sabem muito bem o sentido do termo que a língua germânica usa para culto. Gottesdienst, o servir de Deus. E eu vou à igreja para este servir de Deus. E Ele me serve no culto. E aqui eu preciso primeiro fazer um alerta. O servir ao próximo não é meu culto a Deus. O servir ao próximo, ele procede do culto. Ele é o servir aqueles que não vieram ao culto. E agora eu volto para o culto. O culto, em poucas palavras, ele inicia declarando que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão nos servir neste ambiente. E diante dessa santidade, nós somos confrontados com o nosso pecado e pedimos perdão. E na pessoa do pastor, Deus vem e diz: estão perdoados os teus pecados. E nós ouvimos a palavra, nós cantamos, nós somos edificados uns pela voz dos outros, uns pelos dons dos outros, cantamos e ouvimos corais e bandas, e todo o conteúdo é palavra de Deus. E Ele vai usando pessoas para trazer a nós o que Ele tem a nos servir neste culto. Chega a mensagem, o sermão da proclamação pública da palavra feita pelo pastor, e é uma exposição da palavra aplicada na forma de lei e evangelho para a nossa edificação. De repente chega um momento diferente, ofertas. Parece que agora nós vamos fazer algo para Deus. Não, nós vamos consagrar do que Ele nos deu antes. Nós já viemos de casa com os recursos para consagrar. Então, o momento da oferta é um momento de consagração, para que Deus continue nos servindo por meio da igreja, por meio dessa estrutura que nós necessitamos para que haja um espaço, haja conforto, haja pessoas, haja instrumentos e tudo mais. E Deus sabe que nós, sem Ele, não somos nada. E no sacramento do altar, Ele vem a nós para nos dar perdão. E Ele vem a nós de uma forma palpável e visível no pão e no vinho e vai conosco. Ele nos purifica, mas de uma forma física, Ele também segue conosco para fora do culto. E no final, quando já está tudo muito bom, Deus já nos serviu muito, Ele, na voz do pastor, Ele diz: espera um pouco, eu vou com você. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ou seja, não saia do olhar. Jesus diz: olha, eu vou com você e você não vai ficar fora dos meus olhos. Porque eu sei que lá fora você precisa de mim para você retornar novamente ao culto. E é na liturgia da ceia que o Departamento de Ação Social pauta um dos pontos altos de que a ação social na minha vida, como alguém que a realiza, é obra de Deus também por meio da Santa Ceia. Porque na oração de despedida após a Santa Ceia nós dizemos: dá-nos ardente caridade
para com o nosso próximo. Sim, eu preciso participar do culto, eu preciso participar da ceia para que a ação social que desenvolvo, ela tenha o propósito divino, ela seja a expressão da vontade de Jesus na vida do outro. Esta ardente caridade, ela vai ser levada. Ela vai ser levada numa forma testemunhal. Esta cesta básica chegou a você porque Jesus não lhe abandonou. Este casaco para se proteger do frio, este curso para acessar uma profissionalização, ele veio como dádiva de Jesus para que a sua vida seja outra. E a pessoa vai dizer muito obrigado. Foi Deus que lhe mandou aqui. Sim, foi Deus. Ele é o agente de todas as coisas boas. Mas aí entra o aspecto do testemunho. Este Deus que levou ou que fez com que tudo isso chegasse até você, é um Deus que quer você também para Ele. Venha comigo, porque no culto Ele tem algo a lhe dar. Para mim, Ele dá em todos os cultos. E Ele quer dar para você. Quer agradecer a Deus pelo que você recebeu hoje? Esteja no próximo culto. E o alvo da igreja não é fazer ações como qualquer um faz. Mas é fazer ações que tornam a vida mais digna e que oportunizam as pessoas a estarem com Jesus para a salvação eterna. Mas ainda mais, para estarem com a igreja e ser instrumento de Deus, como eu e você somos, para fazer isso para mais pessoas. A ação social que nós estamos propondo, ela é transformadora do ponto de vista social, mas ela também é transformadora do ponto de vista espiritual, porque ela dá oportunidade a quem Deus colocou na nossa frente, por causa de uma necessidade física, material, para que nós tivéssemos oportunidade de servir também o alimento espiritual e acolher essa pessoa entre nós. Somos desafiados a acolher, a proteger as pessoas, mas dar oportunidade de crescer na vida e serem integradas na igreja e na sociedade. Que Deus nos abençoe em todo o nosso servir. Igreja, sejamos corajosos, porque sob o Senhor o nosso trabalho não é vão. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.